Bom, então vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos. Eu queria começar essa conversa um pouquinho com uma frase mencionada ontem pelo CEO da B3, Gilson Fenkstais, durante sua palestra no Expert XP. Esse é um seminário que está acontecendo de investimento em economia. Em sua frase ele disse: muita gente começa a investir achando que a bolsa é um balcão de apostas ou até um jogo de videogame. Aí eu digo, se você começar a investir com essa mentalidade, você está errado. Quando você compra uma ação, você passa a ser dono de um pedacinho daquela empresa. Logo, você passa a ter responsabilidade sobre aquela parte. Então, quando você declara imposto de renda, você tem que informar que aquele pedacinho da empresa é seu patrimônio. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que em 2018 você comprou 1.000 ações do Itaú a um preço unitário de R$25 cada. Em 2019, você vendeu essas mesmas ações a um preço unitário de R$30. Então, em 2018, você comprou 1.000 ações a um preço unitário de R$25. Então, você teve um custo de compra de R$25.000. Em 2019, você vendeu essas 1.000 ações a um preço unitário de R$30. Então, você teve um valor de venda de R$30.000. Então, essa sua operação teve um lucro de R$5.000. Vamos voltar agora para o imposto de renda. O IR de referência de 2018, você deveria declarar que comprou 1.000 ações do Itaú. E ao final daquele ano, você possuía uma posição acionária naquela empresa de 1.000 ações. Já no IR de 2019, você tem que declarar que vendeu essas 1.000 ações e que essa sua de venda gerou um lucro de R$5.000. Perdão. Agora eu vou dar um outro exemplo. Em janeiro de 2019, você foi lá e comprou 100 ações da Petrobras a um preço de R$30. Em fevereiro, você foi e comprou mais 100 ações da Petrobras a um preço unitário de R$30,50. Em março, você foi lá e comprou mais 100 ações da Petrobras a um preço unitário de R$31. E assim sucessivamente. Você foi comprando mês a mês, todos os meses você ia lá e comprava mais 100 ações da Petrobras. Na hora de realizar a declaração de imposto de renda de 2019, você deve informar que realizou a compra da Petrobras em janeiro, em fevereiro, em março, em abril e assim sucessivamente até dezembro. Então você vai informar mês a mês a quantidade de compras que você fez. Ao final do ano, você tem que declarar que sua posição acionária na Petrobras é o total de ações que você comprou no ano. Então, se você comprou 100 ações mês a mês, ao final do ano você possui uma posição acionária na Petrobras de 1.200 ações. Aqui eu mencionei dois exemplos de perfis de investidores. O investidor que compra e vende logo, que é o investidor que fatura na valorização. E o segundo exemplo é o investidor a longo prazo, que ele vai comprando mês a mês e ele lucra com os dividendos recebidos. Conforme ele vai aumentando sua posição acionária, ele vai lucrando mais com isso. Mas os dois exemplos têm algo em comum, que é a declaração de imposto de renda. Informar a compra do mês, informar a venda do mês e informar a posição acionária no final do ano. Esses dois exemplos, você na hora de declarar imposto de renda vai ter que fazer a mesma coisa. Agora a gente vai considerar que para declarar 2019, você só vai fazer em 2020. Então em 2020, você está fazendo a declaração de 2019. Para lembrar o que você comprou em janeiro de 2019 é muito complicado. Principalmente se você fez muita movimentação durante o ano. Isso é, em 2020, sua declaração de 2020, você já não lembra mais o que você comprou em 2019. Hoje, as corretoras, elas disponibilizam para os seus clientes alguns extratos como nota de negociação, nota de corretagem. Esses extratos vai aparecer lá sua movimentação, mas eles são muito complicados, porque tem muita informação desnecessária, ou às vezes falta informação, e a maioria das vezes eles não são consolidados no mês, e sim no dia a dia. Aí na hora que você vai passar para o seu contador, é aquela, ou até mesmo se você for fazer a sua declaração, é aquela confusão de informação. Aí que vem a importância de manter o controle de movimentação da sua compra e venda de ações. Então, realizar um controle dessa movimentação que você está fazendo. Hoje existem várias formas de você fazer isso.
Da mais básica, como é você pegar um caderninho e ir anotando mão a mão. Então vai anotando, pega o caderninho e anota. Hoje eu comprei essa quantidade de ações, hoje eu vendi essa quantidade de ações. Pode não parecer, mas isso ajuda muito, porque na hora que você for fazer sua declaração de imposto de renda, vai estar lá no seu caderninho, é só você consultar lá. No máximo que você precisa é fazer algum cálculo para se você teve mais de uma compra no mês daquela ação. Como a gente está no mundo tecnológico, hoje existem outros meios. Existem alguns aplicativos, eu vou citar aqui, por exemplo, Trademap, TradeView, Gorilla Invest. Esses aplicativos, eles são bem interessantes, porque quando você faz uma compra e uma venda numa ação pela sua corretora, você vai lá nesse aplicativo e lança essa compra ou essa venda. Esse aplicativo ele vai registrando sua movimentação mês a mês, ou semana a semana, dia a dia, conforme você for fazendo. Muitos desses aplicativos eles geram relatórios para você, então um relatório demonstrativo de lucros, de rentabilidade, de dividendos a receber, dividendos recebidos. Alguns aplicativos até mesmo exportam da sua corretora, então você não vai ter o trabalho nem de lançar nele, ele vai exportar. Se você vai fazer uma compra lá na sua corretora, ele vai exportar essa compra para você. Eu vou confessar aqui, eu até uso um desses aplicativos, eu uso o Gorilla Invest. Eu até acho bastante interessante por causa dos gráficos que ele demonstra da minha rentabilidade e todos os meus investimentos. Porém, eu mantenho um controle paralelo em planilha do Excel. Eu sou uma pessoa que gosto muito de Excel. Por quê? Primeiro que assim, eu acho que é um programa que consolida muito tudo que a gente precisa. E assim, eu não só no controle que eu vou demonstrar para vocês agora um pouco mais para frente, mas de compra e venda, mas eu tenho, por exemplo, uma planilhinha com os meus custos diários, eu tenho uma planilha, eu monto planilha para tudo, que eu acho um programa muito interessante para você fazer esse tipo de controle. Então eu tenho uma planilha no Excel que faz esse controle para mim. Então o que tem nessa planilhinha? Essa planilha tem uma aba que eu chamo de lançamento. Nessa aba ela tem algumas colunas. Tem uma coluna com o tipo de movimentação, que se é compra ou venda, uma outra coluna com o código da ação, uma outra coluna com a quantidade, uma outra coluna com valor unitário e uma outra coluna com valor total. Então vamos supor que em janeiro de 2019 eu comprei 200 ações da Cielo a R$5 cada. Eu vou lá na minha planilha e lanço essa compra, preenchendo todas as colunas. Então eu fiz uma compra da Cielo com o código Cielo 3, 200 ações ao preço unitário de R$5 e a um preço total de R$1.000, porque R$5 vezes as 200 ações que eu comprei. Tá tudo lançado na planilhinha. Aí ainda em janeiro, eu vou lá e compro mais 100 ações da Cielo a R$4,95 cada. Eu vou lá na minha planilha, numa nova linha, e lanço essa compra com todas as informações da minha compra. Aí nessa minha planilha tem uma segunda aba. Essa segunda aba eu chamo de consolidação. Então o que essa aba vai fazer? Ela vai consolidar a compra que eu fiz no mês. Então o que tem nessa aba? Tem uma coluninha solicitando o mês da movimentação, uma outra coluninha solicitando o tipo de movimento, se é compra ou venda, uma outra coluninha chamada código da ação, uma outra coluninha com a quantidade, uma outra coluninha com valor médio unitário e uma outra coluninha com valor médio total. Após finalizar do mês de janeiro, eu vou nessa aba e lanço a consolidação das compras que eu fiz no mês de janeiro, para cada ação. Então, por exemplo, aqui no exemplo da Cielo, eu tive 2 compras da Cielo no mês de janeiro. Eu comprei 200 ações a R$5, depois eu fui lá e comprei mais 100 ações a R$4,95. Então, eu vou lá na minha planilhinha e lanço que logo em janeiro eu comprei 300 ações da Cielo a um preço médio de R$4,98. Como que eu cheguei nesse preço médio? Simplesmente eu peguei e somei o total da compra da primeira vez, que foi R$1.000, das 100 ações a R$5, das 200 ações a R$5, né? Perdão. E depois eu fui lá e comprei mais 100 ações a R$4,95, que eu gastei mais R$490. Então, eu gastei R$1.000 mais 495
gastei com a compra das ações R$ 1.495. Eu, com essas duas compras, comprei 200, depois comprei 100, tenho 300 ações. Então eu peguei esses 1.495 e dividi por 300 ações. Esse valor que me deu, que foi de R$ 4,98, é o valor médio que eu gastei de compra de ação em janeiro para a Cielo. Aí vamos continuar nesse exemplo. Chegou em fevereiro, eu comprei mais 100 ações da Cielo a R$ 4,90. Eu vou lá na minha planilhinha, na aba de lançamentos, e lanço essa compra preenchendo todas as colunas. Terminando o mês, eu vou na aba de consolidação e lanço o que comprei no mês de fevereiro, 100 ações da Cielo a um preço de R$ 4,90. Dessa vez eu comprei só uma vez, eu não comprei duas. Vale destacar que agora eu possuo em estoque 400 ações da Cielo a um preço médio de R$ 4,96. Por que o preço médio baixou? Porque eu tinha em estoque em janeiro 300 ações da Cielo a um preço médio de R$ 4,98. Comprei em fevereiro mais 100 ações da Cielo a um preço de R$ 4,90, fazendo aquele cálculo que eu mencionei acima de cálculo médio. Eu tenho um preço médio das 400 ações que eu tenho agora de R$ 4,96. Chegou em março, a ação da Cielo valorizou, então eu resolvi vender. Vendi as 400 ações que eu tinha no meu estoque, ao preço médio que estava no mercado na hora de R$ 5,75. Essa venda me gerou um valor de R$ 2.300. Então eu vendi R$ 2.300 de ações da Cielo, que é o que representava as 400 ações que eu tinha em estoque. Então eu vou lá, lanço na aba de movimentação, que eu fiz uma venda, preenchendo todas as colunas. No final do mês eu vou na aba de consolidada e lanço também. Aqui um ponto de atenção. Então eu na aba consolidada eu vou lá lançar março, fiz uma venda de 400 ações da Cielo a R$ 5,75. O ponto de atenção é que essa venda me gerou um lucro de R$ 316. Porque eu fui comprando ação. Então, no meu estoque, eu tinha 400 ações da Cielo a um preço de R$ 4,96. Então, eu tinha um estoque de 1.860, se eu não me engano, é o cálculo de cabeça. 1.800, um estoque com custo de 1.860. 1984. Lembrei aqui. Logo, eu vendi esse estoque que tinha um custo de 1984 por 2.300, que é o total que eu vendi de ações. Então, eu tive um lucro de R$ 316. E assim eu vou fazendo mês a mês, controlando a minha movimentação. Esse lucro de R$ 316 que eu tive, ele não incide imposto de renda, porque é um lucro pequeno. Mas, por exemplo, se você faz movimentação mês a mês e você chegou no lucro de R$ 20.000, você vai ter que recolher imposto de renda em cima desse lucro também. Então aqui eu tentei trazer um pouco de um exemplo de ação que eu posso comprar e vender, que eu compro e vendo todos os meses. E aí eu vou fazendo esse controle, porque eu acho muito importante ter esse controle na mão para não me perder depois. É um pouco trabalhoso, sim, é. Mas chega no final do ano, eu tenho na minha mão tudo que eu comprei, tudo que eu vendi separado por cada mês. Além do controle das minhas movimentações. Para o investidor de longo prazo, é tranquilo fazer isso, porque ele não vai fazer muita movimentação. O que vai acontecer, num mês ele vai comprar um pouquinho, aí no outro mês ele compra mais, no outro mês ele compra mais. Então, para fazer esse controle para ele, é muito mais tranquilo para fazer. Já para o investidor trade, que é aquele que compra e venda muito rápido, que é o cara que gosta de lucrar com a valorização da ação, ele tem muita movimentação. Então essa planilha, por mais trabalhosa que seja para ele, porque ele vai ter muitos lançamentos, também é muito importante para que ele tenha todo o controle da ação. Afinal, vai chegar lá no ano de 2020, por exemplo, ele vai fazer a declaração de imposto de renda e não vai lembrar de metade das compras e vendas que ele teve. Então, o controle
Seja no caderno, seja no aplicativo, na planilha de Excel, é uma ferramenta que você tem na mão no momento da declaração que vai te ajudar muito isso. Então não deixe para depois, não deixe para na hora de declaração ir lá, voltar nos extratos e tentar fazer mês a mês. Vai fazendo, mês a mês é muito mais fácil do que deixar na hora da declaração. Eu quero destacar aqui por último uma observação em relação a day trade. Day trade são os casos que você compra e vende ação no mesmo dia. Você faz uma movimentação, você compra um valor, se ela valorizou, você já vende no mesmo dia. Todas as movimentações de day trade, elas incidem em imposto de renda de maneira diferente. Então, normalmente eu lanço numa aba separada. Então eu tenho uma aba separada, seguindo o mesmo raciocínio lógico de lançamentos. E essa movimentação eu vou lançando mês a mês, eu vou lançando conforme eu vou fazendo, normal numa aba separada, até porque na hora de passar para o contador ou para fazer a declaração, eu preciso lançar no imposto de renda separadamente, porque são incides imposto de rendas diferentemente para day trade. Espero que eu ajudei um pouquinho, eu quis trazer só um pouquinho mais da importância de você fazer um controle mensal das suas ações, porque assim na hora de declarar imposto de renda fica muito mais fácil para você e até para você ter um controle do passado. Muito obrigado e vamos continuar.